Boa Boa noite. noite. Boa noite, é. Noite. Olá, seu Hélio, tudo bem? Tudo bem, Gorete? Tudo, graças a Deus. É um prazer conhecer você. É o prazer nosso. Você é tão falada, cantada de verso e prosa aqui. Aí, É. Essa menina Cláudia fala muito de você. então é Olha, ela assim. adora você, o trabalho que você faz. Parabéns. Eu também gosto muito da Cláudia, é uma grande trabalhadora. Ela é uma pessoa especial. Esforçada, muito esforçada. Você mora na parte da Suíça que fala alemão, né? É verdade, sim, sim. Na Ah, cidade sim. de Winterthur, no Cantão de Winterthur. Zurique. É. Sim, e teve uma companheira daí que foi lá na nossa casa espírita conhecer uma vez. Valdete, não é isso? Tem uma Valdete também. É, Valdete. Ela esteve lá numa época em que tivemos o almoço, tínhamos palestra com almoço. Aí Ah, ela foi participar. Foi um dia em que foi, inclusive, o César Perry. César ah, Perry foi o orador. E ela ah, estava fazendo umas visitas no Brasil. Acho que ela é baiana, não é isso? olha, Valdete. Ou Ah, não, não, sergipana. não, eu conheço a Claudete. Claudete. Valdete. Não, acho que ela é daí, desse centro. Vitentur. É a A, morena. a Claudete, Valdete. Né? É, eu acho que é a Pode ser Valda. Valda. Me desculpa, é que eu já passei dos 30. Aí eu confundo. Esses nomes assim eu confundo um pouco. Muito bem, o pessoal tá chegando, daqui a pouquinho eu Valda, abro e a eu vou Valda fazer aqui. a Valda é Pode falar. vice-presidente da nossa casa A e é minha Valda, né? comadre. Ah, então, que beleza, olha aí. Maravilha. Ele se chama de comadre. Isso. Que coisa boa. Maravilha. Então, A tá. comunidade brasileira aí é muito grande, né? É bem grande, é bem grande. Eu acho que são 22 mil brasileiros na Suíça. Os que são, vamos dizer, regulares aqui, né? Ah, sim. É, eu fiquei Ah, sabendo disso na última eleição presidencial que vocês votam. E aí divulgou-se que é, só da Suíça eram 22 mil. Eu é, já sei um número grande, então imagina aqueles que ainda não estão com a situação regular. Deve é. ser duas vezes mais Não, ou menos, né? aqui, Uma vez mais. não, na Suíça não é tão grande o número, porque é muito complicado permanecer aqui legal, é muito difícil. Ah, tá. Também fiquei sabendo que a Suíça tem a extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, onde está situada a nossa casa, no Eu acho que é município de menor, São Gonçalo. eu penso que é menor, eu acho É, que é é porque menor. aqui eu assisto muito a um programa chama o Mundo Visto por Cima, e Ah, eles é? fizeram uma série sobre a Suíça e apresentou diversos recantos da Suíça. E aí o moço falou sobre essas peculiaridades, né? Ah, olha, a Suíça ela tem 41.000 quilômetros quadrados. Eu acho que está do tamanho de Sergipe, se eu não estiver enganada. Ah, então é menor realmente do que o estado do Rio. É, Acho que o estado do Rio tem 76 mil viu? quilômetros, então, tá Eu vendo? fui ver, 41.285 quilômetros quadrados. Eu sei que ela é um pouquinho menor do que o menor estado brasileiro. E de uma parte a outra, de uma fronteira a outra, se consegue ir de trem em quantas horas? Se tivesse um trem direto, vamos dizer. Olha, depende do ângulo, porque é assim, Ah, sim, eu sei. Eu sei. Se fosse assim, o maior da, o maior ângulo seria 4 horas. Eu não consegui lhe ouvir. Não é, sei se, eu não sei se falei ela está de um, aqui. de um extremo ao outro. Uhum. Faz fronteira com a Suécia, não faz? Ou Não, eu não? Não.
Não. Lá em cima, A Suíça faz fronteira com a Alemanha, com a Áustria, com a sim. França e com a Itália. Aí então seria Alemanha, Áustria, E assim, de Wittenthur até aquela cidade que faz fronteira com a Áustria, que tem um centro espírita também, que agora eu esqueci o nome. é, é, é Lustenau. Eles estão Isso, na isso, a isso, isso. Vânia. Vânia. Uma A hora e Cláudia meia. fala muito. Uma hora e meia. Bom, 19 horas, vamos dar início então aos trabalhos. Meus irmãos, minhas irmãs, todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa é a reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje nós temos como convidada a companheira Gorete Newton. Ela nasceu em Cubatão, São Paulo, e viveu por 12 anos na Bahia, onde conheceu o Espiritismo através de Valdo Franco. Vive fora do Brasil há 31 anos, dos quais 2 no México e 29 na Suíça, onde se naturalizou cidadã suíça. Ela é funcionária da prefeitura de Winterthur, uma cidade na Suíça, e trabalha como acompanhante de crianças em fase pré-escolar e escolar, até 13 anos. Ela é médium e já psicografou vários livros, dentre eles O Diário de um Drogado, já em 6 idiomas, Ostracilda, a Ostrinha Infeliz, em 8 idiomas, e o Exit, Eu Me Matei, o que veio depois, que foi lançado em português agora no dia 24 de agosto desse ano. E será lançado em francês e alemão em breve. É presidente da Federação Espírita Suíça, presidente do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Wittenthur, da editora Lichtend Verlag e do movimento Você é a Paz na Suíça. Vamos então agora fazer uma pequena leitura e a prece inicial. A leitura é do livro Marluz, Chico Xavier, pelo Espírito Batuíra, e a lição de número 75, A Força do Trabalho. Trabalho gera trabalho, para que o trabalho nos dê a bênção de mais trabalho, com o trabalho por solução de todos os problemas da vida. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na Casa de Batuíra, nessa reunião online. Rogamos que envolva a Tua serva com muito carinho, que veio trazer a Sua palavra, fruto da sua vivência espírita em terras de Suíça. Abençoa ela e que possamos aprender um pouco mais das lições seguras que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças. Gorete, eu agradeço, você tem até 19h50, agradeço muito, tá? Desde já. Tá bem. Então, senhor Hélio, eu escolhi um tema que diz respeito à nossa situação atual, quando as pessoas começaram a tomar conhecimento do que é uma pandemia, né? Esse vírus, todo mundo está preocupadíssimo, ele não para de se multiplicar, de fazer novas cepas. Então, todo mundo está voltado para isso nesse momento, a quantidade de pessoas que esse vírus está matando. Mas nesse mês de setembro, o mundo vem chamando a atenção há alguns anos, eu não sei quando começou, provavelmente foi na década de 90, de se ter um dia no mês de setembro onde mundialmente se fala sobre o suicídio, né? E o suicídio, quando a gente presta atenção, por exemplo, aqui neste país, tão pequenininho, né? Você viu, o menor país, é menor do que o menor estado brasileiro. Nós temos um suicídio a cada 6 horas, né? E é um país onde as pessoas
não passam fome, né? Se ficarem desempregados, vão ter o seu salário pago por 2 anos até encontrar um novo emprego. São apoiadas de todas as formas, tem uma das melhores seguranças sociais do mundo, ninguém precisa morar na rua. E aí a gente se pergunta, por que isso acontece? Né? Por que as pessoas se matam, mesmo assim, num país como este? Quando a gente olha a situação do planeta Terra, eu infelizmente não peguei a estatística do suicídio no mundo, peguei do país onde eu vivo, porque para mim me chama extremamente atenção. E, por incrível que pareça, eu nunca esperava que um dia eu fosse escrever um livro, ou, melhor dizendo, psicografar um livro sobre este tema suicídio. A situação na Europa, eu não sei se existem países na nossa América, da América do Norte até a América do Sul, que tenha o suicídio assistido. Eu não creio que exista, né? Agora, na Europa, existem alguns países que existe o suicídio assistido. Existe o aborto até 6 meses de gravidez, não na Suíça, em outros países, eu não vou citar os nomes. E na Suíça existe o suicídio assistido, e o espírito que psicografou esse livro, Exit, deu o nome de Exit, que é em inglês saída, né? Geralmente todo mundo vai ver nos cinemas, em todo lugar tem essa palavra exit em inglês, que é uma saída de emergência. Eu não sei, no Brasil deve usar mais saída, né? Mas essa palavra em inglês, ela é internacional, ela tem em todos os aeroportos, ela tem em todos os países como uma marca de saída. E essa instituição se chama Exit. Então, quando nós começamos a psicografar e tomar conhecimento do que se tratava, o tema do livro, nós ficamos bastante gratos a Deus, porque eu espero do meu coração, da minha alma, que esse livro venha ajudar muitas pessoas aqui na Europa a se conscientizar do valor que tem a vida, até o último suspiro, a necessidade que o ser humano tem de enfrentar as suas dores com valentia, né, com coragem, até o fim, por mais difícil sejam as nossas vidas. Então, eu gostaria de perguntar se eu posso colocar aqui o meu, como se chama, bildschirm? A sua apresentação? A minha apresentação. Pode. Dani, você já fez? Porque todo mundo segue o texto. Eu não sou palestrante, eu dou uma aulinha. Ótimo. Simples, tá? E espero estar contribuindo para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, de, assim, tipo aquela professorinha de antigamente, né? De falar sobre um tema para que a gente possa conseguir entender, ou talvez vocês tenham muito mais para me ensinar do que eu para vocês. Então, essa é a capa do livro, né? Ele vai estar disponível no Brasil em breve como e-book, né? Então, pode ser baixado na internet e, se Deus quiser, em breve também impresso no Brasil. Bom, o que nós vamos... eu esqueci de fazer uma coisa importante aqui, que eu peguei um trechinho do livro e queria ler para vocês a sinopse. Então, que esse livro traz informações muito importantes sobre o suicídio, suas consequências espirituais, e o espírito Raquel é o espírito que me surpreendeu também. É um pseudônimo.
E quando ela terminou o livro em 2014, olha só, o livro terminou em 2014, só agora nós tivemos a força e a coragem de trazê-lo à luz, né? Porque é uma psicografia diferente, não é uma psicografia que o espírito chega ao meu lado e dita, não. É um transe profundo, eu vivenciei toda a história. No início dessa história, eu fiquei com muita dúvida se tratava de mim mesma, né, de um suicídio, de uma vida pregressa. E aí, com o passar da psicografia, nós fomos vendo que não, pelas datas, pelo que ela começou a contar e tudo, e ela me parecia muito assim como uma moça, uma jovem, assim, de uns mais de 25 anos, mais ou menos. E quando ela terminou o livro, foi muito emocionante, porque ela se transformou, e ela se mostrou quem era, que era uma menina que frequentou o nosso centro espírita ainda em vida. Foi uma surpresa muito grande, a qual eu tive a honra de estar junto à mãezinha dela, um dia depois do seu desencarne por câncer. Ela teve câncer e desencarnou aos 14 anos. Mas ela nos pediu para que não colocássemos o nome dela real no livro, porque os pais ainda estão vivos e a mãezinha é uma das frequentadoras do nosso grupo. E foi muito, muito, muito lindo ver tudo isso. O outro fator que nos levou a não publicar imediatamente o livro eram as dúvidas, né? Tudo que eu via, aqueles jardins dos suicidas, onde as flores ajudavam na recuperação de muitos deles, os diversos perfumes, a beleza daquele lugar. Então eu ficava assim muito cheia de dúvidas, como é que pode ver aquela imensidão toda com os meus olhos e as experiências que eu vivi acompanhando a história dela. E geralmente à noite os espíritos nos buscam e falam, minha filha, vamos, que nós vamos ver os arquivos psíquicos, visitar a biblioteca de arquivos psíquicos. Tudo isso me dava muita insegurança, mas depois Divaldo foi soltando também suas experiências, eu não sei se vocês ouviram, quando ele foi levado para o plano espiritual, para sorver o perfume de uma flor para que ele tivesse a vida prolongada na Terra. Aí, quando começou a Divaldo soltar isso publicamente, aí eu falei para mim mesma, então, podemos soltar o livro. E fomos preparando esse livro. Então, aqui a Raquel, né, ela se suicidou no início do século XX, ela faz um relato pessoal e conta a sua história, o que a levou ao suicídio, o que ela teve que enfrentar depois do desligamento, né, a partir do momento que ela efetuou o suicídio, como foi o seu desligamento da vida física, os sofrimentos ela conta, ela não quis parar muito e contar em detalhes muito profundos o sofrimento, porque não era o objetivo do livro. Mas ela fala muito do seu resgate, da sua recuperação e dá detalhes do que acontece com as pessoas antes, durante e depois do suicídio. E para nós foi uma surpresa, porque o desejo da espiritualidade, dos que regeram essa psicografia, é que o mundo tome conhecimento, assim como é a missão do espiritismo, desse dogma sagrado da doutrina espírita, que é a reencarnação. E levar essa reencarnação também ao âmbito da ciência, como tem feito os médicos da AME, que a reencarnação é uma lei biológica que ainda não foi comprovada
totalmente pela ciência acadêmica, que reluta em aceitar que a origem da vida física está no espírito. Esse espírito será o que gerará um corpo, atuando magneticamente sobre os gametas doados pelos genitores, através de um impulso irrefreável da natureza. Ou seja, sem a presença de um espírito, um corpo não consegue ser gerado até o final. Um ser humano não é somente uma máquina biológica que nasce, cresce, vive e morre. Ele é muito mais que isso. É um ser espiritual, imortal, vivendo uma experiência física em direção do seu próprio progresso espiritual. Nós tivemos um princípio, mas nós nunca teremos um fim. Somos imortais. Isso para um espírita não é novidade nenhuma, não é, seu Hélio? Mas para o povo em geral é uma novidade, né? Para essas pessoas que buscam uma instituição porque elas estão tristes ou porque elas estão idosas, para vocês terem uma ideia, em um único ano, na minha cidade de Winterthur foram assassinados 70 idosos. Ou seja, o que leva o ser humano a abrir mão de viver, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo maravilhoso para ser lido por quem? Por quem está triste, por quem está sofrendo. Ele fala das bem-aventuranças explicando os detalhes, né? Colocando um título e desenvolvendo um capítulo como este, vários títulos desenvolvendo um capítulo como este, e nos mostrando a causa das nossas aflições. Fala sobre a melancolia, que é um ponto que eu desejo que todo mundo leia e perceba por que a gente tem melancolia, tristeza, porque é humano, né? Nós estamos aqui enclausurados num corpo físico, e nós temos que aprender a lidar com a nossa própria tristeza. Ela vai aparecer em qualquer ser humano a qualquer momento, pelo simples fato de estarmos vivos. Mas, segundo a Wikipédia, o conceito de suicídio é do latim sui, próprio, e cadere, matar. É uma atitude individual, de livre-arbítrio, de extinguir a própria vida por ato deliberado, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero e sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. Você veja, então, como as emoções podem levar as pessoas ao suicídio. Isso visto não do ponto de vista espírita, mas de um conceito atual não espírita. Um ponto importante que tem aqui é a palavra composta livre-arbítrio. Nós somos livres. Por isso que as pessoas acabam se matando pela dificuldade de gerir o próprio livre-arbítrio, né? A nossa liberdade é tão grande, a liberdade que Deus nos dá, mas ela está ligada a um fator que diz respeito à responsabilidade. É aprendermos a administrar o nosso livre-arbítrio. Mas as leis divinas, que elas são extremamente, não se fala assim extremamente, elas são perfeitas, absolutamente perfeitas. Ela tem regras. O universo ele é regido por regras, por matemática. E uma das regras do universo é que você pode se matar, se você quiser, porque você é livre. Mas você não deve se matar, porque há consequências, como tudo em relação à tua liberdade, ao teu livre-arbítrio, traz consequências. E o que leva, em geral, as pessoas a buscarem a morte do corpo físico, em geral, no momento de sofrimento, desespero, se todos fossem só isso, mas não é, né? Aqui a gente, essa instituição, que é uma instituição das trevas, ela é muito poderosa, ela convence até espírita. Depende com 20 só.
Alô? Continue, por favor. Ela convence até os espíritas com a sua lábia, né? Com a sua forma de mostrar como é humano aceitar que o outro se mate quando queira, né? Bom, infelizmente, isso está passando aqui na Suíça. Eu perdi um pouco o susto que eu levei, caiu o fio, eu perdi o fio da meada. Mas, então, o livre-arbítrio é um ponto. Então, quando o ser humano tem essa liberdade, ele também tem a capacidade de discernir. O que é melhor para mim? Enfrentar minha dor e aguardar o que vem depois? Porque o que leva as pessoas a se matar é simplesmente o fato da falta de informação. Se nós levarmos a informação de uma vida futura, de uma forma lógica para as criaturas humanas, que ela seja comprovada para essas pessoas e elas passem a ter a certeza, não uma crença, porque crença cai por terra, a gente acredita hoje, amanhã pode não estar mais acreditando, mas quando as pessoas tomam o conhecimento e sabem que a vida não acaba no túmulo, elas vão ter uma visão diferente, ou seja, é o materialismo sendo vencido pelo espiritualismo, e principalmente pelo espiritismo, porque o espiritismo, além de provar a vida futura, nos traz a prova cabal do que acontece com os espíritos dos suicidas. Quem quiser saber mais pode ler o livro Céu e Inferno, né? Que não traz muitos detalhes, mas nós temos Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, né? Que é um livro que eu vou ter que dizer para vocês que eu nunca li. Eu nunca li porque alguma força me impedia. Se eu tivesse lido e depois psicografado esse livro, pode ser que eu tivesse conflito de crer. Será que eu estou sendo influenciada pela leitura do livro da Ivone? Ou será... Eu ia ter muitas dúvidas, porque eu não sou uma pessoa crente. Eu sou uma pessoa que, para eu acreditar, eu tenho que entender profundamente, né? Então, eu teria umas dúvidas. Vamos em frente. Do ponto de vista da doutrina espírita, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Isso está no livro O Espiritismo de A a Z. Mas também é considerado um crime, né? Por quê? A gente dá esse nome crime, né? Eu acho assim, vamos dizer, crime é uma coisa que o ser humano encarnado, né, dá para um erro cometido. Então, é um erro muito grave perante as leis divinas e pode ser entendido não somente pelo ato voluntário, no que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina. Aí, maravilha. Então, eu sei que um parente meu está muito mal, muito doentinho, no estado terminal, né? A gente sabe que ele vai desencarnar. Por que a gente não apressa logo isso? Porque não deve. Quando a gente estuda o espiritismo, nós vamos ver que esses últimos momentos de vida física são muito importantes, mesmo que estejamos em alto sofrimento. Ninguém vai ficar sofrendo no corpo para sempre. E nos casos de países como os nossos, o palliative care, né? Ajuda paliativa para diminuir o sofrimento físico. Mas importa que a gente não abrevie nem sequer um minuto, porque naquele minuto o espírito
que está ainda ligado àquele corpo enfermo, doente, sofrido, ainda tem tempo de reparar muitas coisas, a repensar muitos pontos da sua vida para quando ele desencarnar totalmente, né? Quando ele sair do corpo físico doente, ele esteja melhor. Porque às vezes demora 5 minutos e se faz as pazes com o familiar, nem que seja mentalmente, né? Se perdoa alguém que ficou. Se faz um balanço, é o juízo final, né? Que todo mundo pensa que o juízo final vem no fim do mundo. Não, vem no fim da vida, é o balanço que todo mundo faz a cada encarnação, no fim da vida, no momento do desencarne, que é um momento sagrado, né? Feliz é aquele que tem tempo para isso. Porque você pode, de repente, estar aqui e cair uma bomba, explodir, você não teve tempo de reflexão, como numa doença. Então, a doença, ela é uma oportunidade bendita, ela é uma purificação para as nossas almas. Na nossa reflexão espírita, eu estou com medo não estou nem começando e já está 00:30. Continuar vivo. A reflexão espírita é o seguinte: por pior seja a sua situação, lute para não permitir que pensamentos fixos de é melhor abreviar minha vida, é melhor eu acabar com tudo, eu não aguento mais, não façam isso. No livro, a Raquel, né, está aqui o livro, quando é recolhida, né, de onde ela se encontrava, no Vale dos Suicidas, numa das regiões menos difíceis do Vale do Suicida, e ela é levada para um hospital espiritual. Ela recebeu um choque muito grande, porque nos primeiros diálogos feitos com a sua protetora naquele momento, que era tida assim como uma enfermeira, que era a Judite, né, em português, ela é avisada que, infelizmente, que pena que ela tirou a própria vida, porque 30 dias depois daquela data, ela se encontraria com aquele que seria o seu esposo e tinha, no plano de vida dela, uma vida muito feliz pela frente, com 2 crianças que tiveram que adiar o seu reencarne, com 2 filhos. Então, a primeira sensação de um suicida, quando toma conhecimento de que realmente está vivo, é a da decepção. É porque eu fiz isso. Eu pensei que ia acabar com os meus problemas, mas, na realidade, meus problemas só triplicaram, aumentaram, e o sofrimento que eu estou atravessando é sem fim. Só para ter uma ideia, quando a gente lembra de André Luiz, que ficou 8 anos da Terra no umbral, ela ficou 70, né? Isso porque ela não tinha agravantes sérios. Era uma menina boa. Ela se desesperou, fez algo em estado quase de insanidade, né? O nosso papel de espírita, quando nós vemos tristeza nos outros, é lembrar de Francisco de Assis, leva alegria. Mas se a pessoa tiver depressão, vai ser muito difícil ela sentir alegria. Então, nós podemos dar companhia, convidar para sair, para ambientes bons, fazer caminhadas, ar puro, que ajuda muito, né? A serotonina, a melhorar de nível. E existem aquelas pessoas que, como espíritas, nós vemos que elas estão fazendo um suicídio inconsciente, bebendo muito, se entregando muito à tristeza, paralisando, né? Então, o suicídio inconsciente também, ele é tido naquele suicídio em que o cara está bêbado, está embriagado, né? Ele não tem vontade nenhuma de morrer. Não, ele não está de posse da sua razão. Mas ele vai atravessa uma rua e é atropelado.
é um suicídio inconsciente. Vai ter as mesmas dificuldades de sair do corpo que um suicida qualquer. Por quê? Porque ele vai ter uma carga de fluido vital ainda muito pesada, ainda muito grande. A vida dele não era para acabar ali, né? A irresponsabilidade, os excessos de toda monta causam em nós um suicídio inconsciente, né? Os vícios, as drogas. Não estou aqui fazendo acusações em nome do Espiritismo. Estou aqui fazendo um rogo para a juventude. Não comece, não comece, porque quando você começa a usar drogas, dificilmente você vai conseguir se desprender delas. Seja forte. A vida tem muito para nos dar. Se a sua família não está te apoiando, se você não se sente feliz no meio que você se encontre, lute e trabalhe para você construir a sua própria felicidade. Você está na Terra por um motivo muito grave, que é o aperfeiçoamento da sua alma, que é a construção da tua felicidade, que é também a correção dos males que um dia você fez. E o espírita pede, implora para seus amigos, ora, cuidado com os pensamentos que estão chegando, te colocando para baixo. Você é filho de Deus. Não deixa nem os pensamentos que são seus falarem para você que você não presta, que você não tem capacidade. Nunca permita isso. Quanto mais um pensamento vindo de um espírito, que eles vão tentar. O processo da obsessão simples é o simples pensamento, que vai tomando vulto, que vai tomando espaço, e quando a gente vê, nós estamos obcecados por uma ideia falsa, que só vai nos trazer o quê? Muito mais infelicidade e sofrimento. E o vigiar o nosso pensamento, vigiar os nossos atos. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo vai ver quantas vezes os Espíritos falam para a gente saber julgar com seriedade os nossos atos. Vigiar o como nós estamos vivendo, porque isso é autoconhecimento. É prestar atenção em nós, não no vizinho que a gente não pode consertar. Então, a única pessoa do mundo que a gente consegue consertar somos nós. Então, nós vamos fazer esse pacto de mudança. Mas o espírita também, ele pode propor a um amigo que está deprimido, que está com pensamentos suicidas, convida-o a vir a uma casa espírita. Quando as portas estiverem abertas, nós não podemos mais ficar pendurados na frente do computador. Claro que vamos usar esse meio de comunicação maravilhoso para que a gente estenda o nosso conhecimento, mas deixar de ir na casa espírita é como você precisar de uma cirurgia urgente e não ir no hospital, ficar em casa assistindo a cirurgia pelo computador, não vai fazer efeito em você, porque o fato da gente sair de casa e ir numa casa espírita já é um processo de cura, já é rompendo aqueles grilhões que estão nos prendendo na infelicidade. Batei e vos abrirá, buscai e achareis. Né? É sempre um movimento de nós em busca da nossa cura, um movimento nosso em direção a buscar conhecimento, a buscar uma casa espírita, a buscar um templo religioso, para quem não é espírita, porque o bom espírita respeita todas as religiões. Agora, o que o espiritismo oferece como religião é uma religião consciente, clara, lógica, que vai levar a gente a um estado de conhecimento das coisas, principalmente de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Só o Espiritismo explica isso, minha gente, de uma forma clara. Clara, sem dúvida, sem véu. No Livro dos Espíritos, a questão 943, Kardec pergunta de onde nasce
o desgosto da vida que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos. A gente vai ver uma coisa muito séria para a gente pensar. É efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha só, desgosto da vida e saciedade. Por que será que na Suíça, onde ninguém passa fome, onde nenhum idoso fica jogado no meio da rua, onde as pessoas têm toda a assistência médica ideal, onde ninguém fica dormindo ao relento, saciedade. Mas falta o quê? A fé. A fé em quê? Em Deus. O que está faltando para a criatura humana é esse encaminhamento para Deus. Nós vivemos aqui numa cidade onde recebeu muitos exilados. Asylanten em alemão. Exilado. Eu não sei como é em português, me perdoe. Se é o exilado ou se é o asilado, né? Então, nós recebemos muitos exilados de vários países em guerra. Então, nós temos uma cultura muito mesclada, né? Na última década, temos muitos africanos, muitos hindus, muitos asiáticos, nós temos de tudo aqui. É uma miniatura hoje do que o Brasil e sempre foi, né? O Brasil sempre acolheu todas as culturas, só que não porque as pessoas estivessem neste momento em guerra. Nós fora os venezuelanos que o Brasil tem recebido por causa da situação que está aí no sul da América. Mas o Brasil foi um coração aberto, né? Recebeu muita gente na Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, das guerras civis da Europa. Então, o que falta aqui é essa fé que perdeu o rumo porque se apresentou um Deus para eles, esse Deus que está pregado nas religiões, que é um Deus que não corresponde mais, porque não nos esclarece que justiça é essa que ele tem. E a gente, como espírita, nós temos condições de trazer essa visão do verdadeiro Deus, que é aquele que não escolhe o filho, é pai de todos, aquele Deus que não tem religião, que ele é a religião, ele é o amor, é a ele que nós temos que nos ligar. Deus, princípio de tudo, causa primária de todas as coisas. Então, o que leva as pessoas a terem mais desgosto pela vida é a falta de ter o que fazer. Então, se você não está fazendo nada, se ocupe, faça algo. Preencha sua mente, os seus braços, suas pernas de movimento. Leia um livro bom. Cuidado de não ficar pendurado só vendo na frente de um computador ou de uma televisão informações que não vão acrescentar nada na sua alma, que não vão fazer você crescer em nada, né? E ele ainda acrescenta, né? Para aquele que usa suas faculdades com fim útil e de acordo com as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não quero que minha vida passe rápido. Mas é diferente. O trabalho, escoando com a vida, faz com que nossa vida seja mais feliz, mais plena. Só que todo mundo, quando chega no final da vida, vai dizer para si, nossa, como foi rápido. Está tudo bem. Por quê? Porque nós não paramos. Porque nós trabalhamos, nós servimos, mas nós também nos alegramos. Nós também aprendemos a buscar da vida os prazeres que a vida pode nos dar, mas prazeres bons, que não deixem resultados negativos na nossa existência. Então, isso também é o livre-arbítrio. Como eu posso buscar prazeres maravilhosos na encarnação que eu tenho, sem me comprometer espiritualmente, né? Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade
mais sólida e mais durável que o espera, o ser em si, né? Então, se nós cumprimos os nossos deveres, nós temos a consciência tranquila. E quando a gente fala em cumprir dever, não é só sair para trabalhar. É como a gente acorda, como a gente fala com os nossos familiares, como a gente apresenta o trabalho para os nossos filhos, né? Uau, que bom, vou trabalhar. A maioria das pessoas que eu vejo fala, ai, meu Deus, mais um dia de trabalho, não sei o que eu vou fazer. Ai, se eu pudesse não ir. Aí você vai criar o quê? Que tipo de psiquismo dentro do lar? Como serão seus filhos no futuro? Será que serão bons trabalhadores ou repetirão o teu modelo? Esse modelo que a gente apresenta sem querer para os filhos marca muito eles e transforma os nossos filhos naquilo que a gente achou ruim, né? Hoje na escola tinha uma menininha que é cristã e outra menininha que é muçulmana, porque nós temos todas as religiões aqui, convivendo muito intensivamente, e uma virou para a outra, você é muçulmana, você não presta. Aí eu me intrometi, eu falei, o quê? Como que você fala isso para sua colega? A outra vira, você que não presta, que você é cristã. A menina tem, no máximo, 7 anos de idade cada uma. Aí eu falei, olha, vamos sentar aqui. Ó, você é cristã. Você é cristã, sabe por que você é cristã? Porque seu pai e sua mãe te ensinam a ser cristã. Você sabe por que você é muçulmana? Porque seu pai e sua mãe te ensinaram a ser muçulmana. Agora, se seu pai e sua mãe estão ensinando vocês a serem inimigos, então você não é uma boa cristã e você também não é uma boa muçulmana. Porque Deus é um só. E Deus quer que a gente se ame. E elas ficaram muito pensativas. Então, é o exemplo do pai. Então, o pai que falou um dia dentro de casa, esses cristãos não prestam. Ou um pai que falou, ou uma mãe que fala, detesto esses muçulmanos, vai criar o quê na sociedade do futuro? Mais guerras? A gente já tem suficiente. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, isso é muito bom a gente saber. Porque, às vezes, quando nós vamos falar com uma mãe de um filho que se suicidou, a gente não pode virar para eles, seu filho está no sofrimento terrível, está no vale do suicida, está acontecendo isso. Porque nós não sabemos. Cada suicídio é único. O resultado depois da morte do corpo físico é diferente para cada um. Nós todos passamos por perturbações depois do desencarne, que é essa insegurança se nós estamos vivos ou mortos. Se nós estamos sonhando ou não. O que está acontecendo? Será que eu já morri? Que é o que os espíritos chamam o momento de perturbação logo após ao desencarne, né? Mas dizer que foi para umbral ou para o Vale dos Suicidas não dá para dizer, porque não há penas determinadas. E em todos os casos corresponde sempre à causa que os produziram. Tudo está explicadinho no Exit. Eu fiquei impressionada quando eu peguei para fazer essa palestra, falei, olha, tá lá no livro. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, gente. Olha, presta atenção nisso. Isso são os espíritos nos respondendo. Às vezes, o choque, o desapontamento, a realização mental de que fiz algo extremamente errado e o sofrimento faz com que a expiação seja muito rápida nos seres do bem, naqueles que, na realidade, não são nem os responsáveis pelo próprio suicídio. Não quer dizer que todo ser do bem, né, vai expiar rapidamente. Voltamos a dizer, não apenas determinadas. Outros vão
expiar numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. Exatamente. A Raquel conta, né? Ela nem esse livro aqui é só o desencarne dela como suicida, né? E lá há o planejamento da sua reencarnação com as sequelas do suicídio, que eram as células do sistema digestivo, né, danificadas, que provavelmente gerariam câncer, né? E foi o que aconteceu e que levou a menina ao desencarne, porque ela tomou veneno para se matar. E ao invés de suportar suas dores, ela buscou uma saída que não era melhor. Mas ela tinha o cuidado de Deus. Todos nós temos o cuidado de Deus. Cedo ou tarde, por pior que seja o sofrimento de um suicida, ele será resgatado. Depende dele, porque existem aqueles que se mataram por simples vontade de apagar a luz. Eu assisti os 10 primeiros minutos de um desses suicídios assistidos. A mulher era uma petulante. Ela estava mandando matar ela, né? Porque na realidade é assim que acontece na Suíça. Eu chamei já a polícia para um caso desses, mas eles não vão lá. E foi ele que me contou. Eu chamei porque era uma senhora de 80 anos, saudável, que estava querendo se matar através do exit, dessa instituição. Então, eu fiquei tão desesperada quando uma brasileira veio me falar que ela era a avó do marido dela, que aí eu pedi a Jesus e recebi uma mensagem consoladora. Enviei para ela com uma foto de Jesus e ela desistiu de se matar. A filha, gente, olha, é algo que não dá para entender. A filha dela brigou com ela e a convenceu de se matar, que era um direito dela. Para que ela ia passar uma velhice triste, solitária, se ela tinha como se matar? E aí eu chamei a polícia. E o policial falou que ele não podia fazer nada, porque existe uma falha na lei suíça que permite o suicídio. Então, eles não são assassinos porque essa instituição não é considerada assassina. Por quê? Porque ela só dá os meios, ela leva lá a injeção, mas quem aplica é o próprio suicida. Olha o tamanho da perversidade. Então, eles filmam os 10 primeiros minutos antes da aplicação. Entendeu? Antes da aplicação. Eles não mostram o sofrimento das pessoas. Porque nem todo mundo morre rapidinho, não, minha gente. É terrível. Terrível. Então, essa mulher, ela pediu chocolate, falou. A gente via na pessoa o desequilíbrio, né? Ela queria apenas morrer. Chega nesse ponto de loucura. Então, eu acho que a missão do Brasil é muito grande. É muito grande. E nós estamos perdendo muita energia, muito tempo com besteira, com muita besteira. Nós temos que investir nossas energias no amor, na educação, na solidariedade, né? No olhar o outro. Essa pandemia foi um grito para nós. Mas qual é o nosso problema? Oi, meu Deus, até que horas eu posso falar? Eu esqueci. Combinamos 19h50, mas você pode um pouquinho mais. Eu vou pegar mais 10 minutos e vou tentar terminar. Tá bom, obrigado. Obrigada, senhor. Então, qual é o meu problema? Solidão? Não ter nada para fazer? Ociosidade? Isso são portas abertas para a melancolia. E a melancolia, ela é um grito da alma.
que vai aparecer toda hora na nossa vida. Porque nós estamos o quê? Encarcerados num corpo físico. Então, quando a melancolia chegar perto de você, essa tristeza que atravessa a nossa alma, se ocupa, procura algo para fazer e principalmente procura algo para doar para o próximo. Doe-se, né? Eu vou ter que pular as causas das aflições, que nós já conhecemos como espírita, né? E causas atuais das aflições, que em geral nossas aflições são quase todas da atualidade. Muita gente quer culpar as vidas passadas, mas não, dá muito bem para a gente corrigir, porque se nós estamos em provas e expiações, a expiação é exatamente aquilo que incomoda, né? A prova é aquilo que a gente vai ter que mostrar que aprendeu, entronizar na nossa alma. E a expiação é aquilo que a gente tem que curar, o nosso passado. Mas para isso a gente tem que se conhecer e se transformar. Cada dia um pouquinho, porque ninguém vira santo da noite para o dia, nem numa encarnação. Mas pelo menos o esforço, né? O esforço. E o que pode ser feito para que a gente consiga sair desses estados mórbidos, que às vezes a gente mergulha, e que abre as portas para os obsessores que desejam o nosso mal? Qual é a forma mais fantástica de sofrimento que um espírito vingativo pode desejar para a sua vítima? É o suicídio. Por isso está se tornando uma pandemia. Se eu quero me vingar de alguém, eu quero que aquela pessoa se suicide, porque eu sei que vai sofrer 1000 vezes mais do que qualquer obsessão que eu fizer nela. 1000 vezes. Sofrer mais do que eu colocar ela numa clínica psiquiátrica, vai sofrer mais do que se eu fizer com que ela, sei lá, seja atropelada e não morra, né? Mas é mudança de clima psíquico que vai nos ajudar a melhorar essa nossa situação. Uma leitura edificante todos os dias, bota um livrinho de prece dentro da bolsa, não sai sem ele não, tá no ônibus, abre, sabe? Tantos livros lindos, de mensagens, pequenininho, Pai Nosso, Caminho, Verdade e Vida, a obra de Emmanuel maravilhosa, a obra da Joana fantástica. Busque a companhia de uma amizade. Agora, preste atenção, por que você não tem amigos? Será que não é um grau de exigência muito alto? As pessoas não são perfeitas, a gente só consegue manter uma amizade, assim como manter uma família, com muito perdão. Com muito perdão. Porque não existe amigo perfeito, nem família perfeita aqui nesse planeta. Busque quebrar sua rotina. Faça algo diferente. Eu não tenho dinheiro para ir num restaurante. Vai no McDonald's, se você nunca foi. Faz um piquenique, se você nunca fez, sabe? Muda o trajeto da rua onde você vai, sabe? Busque conhecer novas coisas dentro da sua condição. A gente não precisa ser rico para ser feliz. Aliás, num jornal de Zurique, aqui na Suíça, eu li uma reportagem lindíssima. O jornalista pediu dinheiro para viajar para o mundo, para buscar o homem mais feliz do mundo. Então, depois de ele percorrer muitos países, ele concluiu que o homem mais feliz que ele encontrou na vida, nessa viagem que ele fez para fazer essa reportagem, foi um vendedor de coco na ilha de Madagascar. E ele só tinha o quê? Um facão. Ele dormia do lado do coco, acordava do lado do coco. E cantava, e falava com todo mundo, e todo mundo conhecia ele. Quando alguém tinha um problema, sentava lá, ele vinha cortando o coco dele e levantando o astral das pessoas. Quer dizer, para ser feliz, aliás, ajudou muito esse repórter, né? A ver a vida de outro ângulo. Para ser feliz não é o dinheiro, né? Para ser feliz é como a gente usa o dinheiro. Né? O que a gente faz com ele? Porque nós podemos ter milhões e sermos muito pobres. E a gente pode ter pouquinho
e fazer muita coisa interessante. Você já mostrou? Você já olhou se tem flores perto da sua casa? Fotografe essas flores por onde você estiver caminhando. Chegue em casa, olhe de novo e veja como Deus é bom, como Deus é lindo, como Ele ama a gente. Dedique-se a dar alegria a alguém, sem exigir absolutamente nada em troca. Sempre tem um jeitinho. Sempre vem as ideias e inspirações quando a gente quer fazer uma coisa para o bem. Busque na sua memória, é um exercício, todo dia. Buscar na memória momentos da vida em que sentiu extrema felicidade. Eu sempre lembro do parto dos meus filhos. Quando eu tomei eu lembro daquele momento em que acontece aquele milagre, né, de Deus, da vida, e que a gente pega um filho no colo e que a gente chora, né? Nada é mais lindo no mundo do que isso. Então, traga para sua memória. Por quê? Porque nossa memória, ela é muito danada. Nós exercitamos lembrar o que é negativo milhares de anos. Por quê? Porque a gente vivia em alerta da sobrevivência. Então, a gente tinha que lembrar que ali saía um bicho, que ali poderia correr o risco de um despenhadeiro. Ali tinha. Então, nossa memória foi cheia de informações de defesa, né? De coisas negativas que a gente tinha que estar em alerta. Então, a gente tem que agora reeducar esses pensamentos e não permitir tanta coisa negativa permanecer em nós. É claro que o nosso subconsciente vai expulsar coisas feias e a gente se despede e manda embora. Mas o mais importante é que a gente aprenda a cultivar o hábito, né, de pensar coisas boas. Bem, aí com isso eu vou terminar aqui, né? E vamos falar sobre o tratamento. A casa espírita é um hospital espiritual, mas não se deve prescindir de um auxílio médico, psiquiátrico, quando há sinais suicidas em um amigo, num parente, em quem quer que seja do teu círculo de ação. Mas se está na sua alma, pense o que você precisa mudar na sua conduta, né? Tome passes, aprenda a orar e vá na casa espírita para receber o auxílio da desobsessão. Só o fato de sair de casa e ir numa casa espírita já é uma desobsessão, né? Por isso é tão difícil, por isso acontece tanta coisa para as pessoas não irem para a casa espírita, e principalmente quando estão doentes, espiritualmente falando. Bom, então a fé no futuro reforça, ajuda, né, a que nós tenhamos coragem moral. E nós temos os testemunhos do espírito dos suicidas nos livros espíritas. Eles relatam, e esse da Muriel é mais um relato, só que é um espírito relatando todo o seu trajeto, até o momento do retorno. E agora ela está começando a escrever o segundo livro, que é o acompanhamento desses casos de suicídio aqui na Suíça. Se a pessoa tem simples dúvida, ela não tem a certeza da vida futura, é porque ela recebe como base orientação humana. Está lá. Homens de ciência que pregam que a vida termina no túmulo estão assumindo graves responsabilidades perante as criaturas humanas, porque eles geram, com essa ideia, uma covardia moral e a ideia que, se o ser nada está esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Se vai acabar a vida ali no nada, apagou a luz, fica tudo escuro e eu deixo de existir, paro de pensar, para que eu vou viver, né? Acabo com isso agora. Mas essa não é a verdade.
E todo ser humano sabe disso. Sabe? Nós sentimos que nós somos muito mais do que um corpo físico, que nós somos um espírito, que nós temos sentimentos que não são capazes de serem apagados do espírito, que se chama amor. A calma e a resignação auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, que é aquele futuro que dá coragem, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, se eu sei, se eu sou inteligente, né? Se eu vejo que, se eu acabo minha vida hoje, amanhã estava uma coisa maravilhosa me esperando, por que eu vou me jogar no sofrimento? É burrice. Ou seja, se suicidar, além de ser um ato muito egoísta, é burrice, né? Porque existe todo um futuro nos esperando de alegria, de construção, de recomeço. Não vamos nos deixar abater. E lembrando a Raquel, nós tivemos um princípio, mas jamais teremos um fim, porque somos imortais. E não se esqueça que na hora da dor, do sofrimento, nós temos um amigo muito rico, capaz de nos ajudar a pagar todas as dívidas, de nos sustentar em todas as quedas e de nos trazer a força que precisa toda a alma humana para seguir adiante, que se chama fé. Fé, uma fé forte, porque Ele está com a mão estendida nos dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, essa confiança, vamos nos embates da vida tendo coragem, confiança. Por quê? Porque a gente precisa ter a mente um pouco mais tranquila. Lembra lá o que os Espíritos disseram aqui: serenidade. Preciso de serenidade, porque isso vai me preservar da loucura e dos pensamentos suicidas. E ainda, vai abrir uma conexão nossa com Deus, porque Deus é serenidade. Se eu tenho serenidade, eu vou conseguir ouvir o que Deus está falando comigo. Eu vou ser inspirado numa solução para o meu problema. Eu vou ter forças morais para enfrentar, às vezes, as tristes humilhações, as duras traições, as perdas da vida, né? Tudo que a gente perde hoje, com a fé, a gente constrói de novo. Que Jesus nos abençoe, que nos dê muita paz e que possamos ter uma noite de muita serenidade, confiantes nos desígnios de Deus, confiantes na proteção de Jesus. Me desculpe ter ultrapassado o horário. Muito obrigado, Gorete, pela exposição da noite. Eu que agradeço a todos. E agradeço também o convite. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos agora, então, à nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos, então, fechar os olhos e imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes e somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: isso também passa. Tudo é possível aquele que crê. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos medicamentosos visitam as nossas células físicas e perispirituais. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, amigo divino que nunca nos falta, muito obrigado, Senhor,
pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui em tua casa, nesse momento em que nos reunimos nessa reunião virtual, mas com o pensamento ligado aos benfeitores amigos. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos e nas pastas mediúnicas da tua casa de Matuíra. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles que são em nosso pensamento, os que estão em sofrimento nos dois planos da vida, por todo o planeta. Isso, Senhor, nós te pedimos, em nome do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente aos 55 participantes da reunião via Zoom, assim como os outros participantes via nossa página no YouTube. Agradecemos mais uma vez a Gorete e desejamos a todos que Deus os abençoe. Muita paz, com muita saúde e que o nosso Pai Celestial nos fortaleça. Amanhã estaremos juntos às 15 horas no nosso momento de oração. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.